Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 23 de março de 2020, uma semana de confinamento, e a nossa primeira pílula de história do dia é sobre a filosofia da Ilustração ou Iluminismo, um movimento intelectual que surgiu no século XVII, ali pelos chamados precursores, né? Newton, John Locke e o extraordinário René Descartes, com seu discurso sobre o método, mas que vai chegar ao seu auge no século XVIII na França, com Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, etc. É por isso que o século XVIII na França é chamado de o século das luzes. Interessante anotar que de dentro do iluminismo, que vai se diluir no século XIX, o auge dele é o século XVIII, mas vai se diluir no século XIX, fazendo surgir duas ideologias opostas. De um lado, o capitalismo liberal, do outro, o socialismo, né, estatizante. De um lado, Voltaire e Montesquieu, do outro, Rousseau. Rousseau é considerado precursor do socialismo. Né? Muito bem. O que é que o iluminismo defendia? Ele defendia o liberalismo político. Todos têm que obedecer à lei, independentemente de ser monarquia ou república. E não esqueçam que o primeiro, vamos falar disso daqui a pouco, o primeiro regime liberal do mundo foi a monarquia inglesa. Né? Defendia o liberalismo econômico, a não intervenção do Estado na economia. E, na verdade, isso começa com o princípio do laissez-faire dos filósofos chamados fisiocratas, né? Que é o governo da natureza. O que é que eles defendiam? Defendiam as leis naturais. O que é uma lei natural? A lei da oferta e da procura. Né? Quando tem um produto de mais, o preço baixa, quando tem de menos, o preço sobe. Isso é uma economia natural. Esse é o princípio do laissez-faire. Isso vai evoluindo, chega na Inglaterra, na escola de Manchester, na escola clássica da economia, aí transforma-se isso no chamado liberalismo econômico, cujo grande nome, sem dúvida nenhuma, foi Adam Smith, com a sua obra extraordinária, Ensaio sobre a Riqueza das Nações. O Estado não deve interferir na economia, deve cuidar de outras coisas, é o ideário do pensamento liberal econômico. Além disso, defendia a igualdade jurídica, não a igualdade social. Só Rousseau defendia a igualdade social. Os outros defendiam a igualdade possível, a igualdade jurídica, que é difícil. Aqui no Brasil, por exemplo, nunca houve. Mas é a igualdade que se pode ter. Todos são iguais diante da lei. Isso seria um negócio fantástico. Nunca houve país no mundo que tivesse 100% disso, mas pelo menos tentaram. Aqui acho que a gente nunca tentou. Ele fica tentando a igualdade de todos, a igualdade de só. Isso é conversa mole, né? Mas vê lá. Liberdade de opinião, liberdade de expressão, propriedade privada. O iluminismo defendia a propriedade privada, a educação científica e pública, a saúde pública, prisões arejadas, liberdade de religião, inclusive o deísmo, a crença em Deus sem religião específica, e a crença no otimismo, que, a meu ver, foi um grande erro deles, porque eles colocaram na cabeça das pessoas que aquela educação científica ia sempre gerando, melhorar a humanidade, né? A humanidade ia sempre progredindo por causa daquela educação científica e tal. E quando chega lá na Primeira Guerra, o mundo se decepciona totalmente com essa ideia do otimismo. Né? A humanidade é cíclica, ela tem momentos de auge de qualidade, né? E tem momentos de decadência. Atualmente estamos vivendo um desses momentos de decadência. Decadência intelectual, enfim, negócio absurdo. E combatia principalmente o absolutismo real e a intervenção do Estado na economia, o mercantilismo. Né? Além disso, combatia a intolerância religiosa, a tolice, a superstição, que eles consideravam a crendice religiosa, eles consideravam como superstição. A educação tinha que ser pública. Quem quiser aprender religião, aprende em casa. Era o que eles achavam. Né?
mas eles consideravam isso, as crenças religiosas em geral, tolice, crendice, isso eles combatiam. Os grandes iluministas, nós já vimos os precursores lá do século XVII, né? Locke, repito, Newton, Locke e René Descartes, mas no século XVIII nós temos os grandes iluministas, principalmente o Barão de Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, Barão de Montesquieu, com sua obra icônica, clássica, O Espírito das Leis, onde aparece pela primeira vez a divisão dos poderes, a teoria dos freios e contrapesos inspirados em John Locke. Além disso, Montesquieu nos ensina que liberdade, meus queridos, não é fazer tudo o que se quer, mas é fazer tudo o que a lei nos permite fazer. Isso é que é liberdade. Tá? Aí temos as ironias e a inteligência mordaz e ferina de Voltaire, com o dicionário filosófico, o Tratado da Tolerância, Emílio, Cândido, né? O otimismo, enfim. E temos Rousseau, que é precursor do socialismo, era contra a propriedade privada, mas tinha. Precursor da pedagogia moderna, escreveu um livro, Princípios da Educação, para ensinar você a educar uma criança. Ele não educou nenhum dos filhos dele. Ele entregou todos os filhos dele para serem adotados. Ele nunca criou nenhum, mas quer ensinar você a criar o seu. Tem hipocrisia no ar. Cheiro de hipocrisia no ar. Mas tem livros interessantes, por exemplo, Emílio, é um livro que combate o preconceito. É interessante, né? Mas Rousseau dá asas à violência, né? A parte mais violenta e radical da Revolução Francesa é inspirada nas ideias igualitárias de Rousseau. Isso aí. Além disso, nós devemos destacar a criação da enciclopédia, que pretendia uma obra pretensiosa, né, que tentava conter todo o conhecimento do mundo. É interessante, eles tentavam fazer uma obra científica, né, os enciclopedistas, principalmente Diderot e Jean d'Alembert, mas contaram com a participação de Voltaire, de Rousseau, enfim, todos os grandes iluministas do século XVIII. E o iluminismo acabou, vamos dizer assim, dando origem ao princípio do despotismo esclarecido, ou absolutismo ilustrado, que cria a ideia de que foram governantes de países atrasados, que não fizeram suas reformas no tempo certo, e que misturaram algumas ideias iluministas com práticas absolutistas. Eles adotam a liberdade religiosa, eles criticam o clericalismo, eles constroem escola pública, hospitais públicos, mas eles mantêm as duas coisas que o iluminismo mais detestava: o poder absoluto do rei e a intervenção do Estado na economia. Então fizeram uma mistura para enganaram alguns por algum tempo, mas não a todos por todo o tempo. E dentre as consequências do iluminismo, nós vamos ter a influência sobre a Revolução Americana, e a Revolução Francesa e a independência da América Latina, enfim. Né? E lá no século XIX surge um iluminista tardio chamado Immanuel Kant, né? Que faz uma espécie de crítica do comportamento social, da inteligência, né? Na fundamentação da metafísica dos costumes. Olha aí, que coisa, né? Mas um grande escritor, mas já é considerado um iluminista tardio. O iluminismo foi, portanto, um movimento que gerou um monte das coisas que a gente escuta até hoje. De educação pública, saúde pública. Toda vez que tem campanha eleitoral, escuta isso. Isso vem lá do iluminismo. Ok? É isso aí.